Bom, na sociedade anônima, também chamada de companhia, o capital social ele divide-se em ações e seus titulares são chamados de sócios acionistas ou simplesmente acionistas. E ao participar de ações de uma companhia, quando de sua criação, o sócio ele assume a obrigação, a responsabilidade de pagar o preço da emissão, seu investimento no capital social da pessoa jurídica. A mesma obrigação tem aquele que eventualmente venha a adquirir as ações de terceiro, de terceiro as ações cujo preço de emissão ainda não foi totalmente pago. No entanto, a responsabilidade patrimonial do acionista limita-se àquele valor, uma vez que integralizado o capital social corresponde às suas ações, o sócio ele não responderá nem de forma solidária, nem de forma subsidiária pelas obrigações da sociedade. Mas é necessário atentar-se ao fato de que qualquer que seja o objeto social, bem como qualquer que seja a forma de estruturação de suas atividades, ela ainda trata-se de uma empresa, portanto, ela deve vir subordinada de leis e usos do comércio. Sua estrutura de funcionamento ela estará planejada dentro do seu estatuto, que ele é aprovado quando da criação da sociedade, ou seja, quando levado à junta comercial, quando feito o registro mercantil. O documento comprobatório de sua aprovação e dando início à existência da pessoa jurídica. E ao contrário do que se passa com o contrato social, o estatuto ele não traz o nome de todos os sócios, ele apenas traz o nome dos sócios que estavam presentes quando a sua fundação e dispensando alterações quando haja cessão de ações. Bom, na sociedade anônima, também chamada de companhia, o capital social ele divide-se em ações e seus titulares são chamados de sócios acionistas ou simplesmente acionistas. E ao participar de ações de uma companhia, quando de sua criação, o sócio ele assume a obrigação, a responsabilidade de pagar o preço da emissão, seu investimento no capital social da pessoa jurídica. A mesma obrigação tem aquele que eventualmente venha a adquirir as ações de terceiro, de terceiro as ações cujo preço de emissão ainda não foi totalmente pago. No entanto, a responsabilidade patrimonial do acionista limita-se àquele valor, uma vez que integralizado o capital social corresponde às suas ações, o sócio ele não responderá nem de forma solidária, nem de forma subsidiária pelas obrigações da sociedade. Mas é necessário atentar-se ao fato de que qualquer que seja o objeto social, bem como qualquer que seja a forma de estruturação de suas atividades, ela ainda trata-se de uma empresa, portanto, ela deve vir subordinada de leis e usos do comércio. Olá, eu me chamo José Amax, vou falar sobre as empresas anônimas. É um processo em que as empresas anônimas ou as empresas SA estabelecem um modo de precisão, um modo completo, em seus organização, que no entanto essa companhia, todas elas são voltadas aos fins lucrativos, aos fins em que gera economia, renda. No entanto, as empresas SA, ela tem por objetivo de não ir de contra, a lei ou a ordem pública, como também aos costumes. E que esse objeto das empresas, inclusive, de participar em outras sociedades ou empresas. Como já visto, a sociedade será designada uma denominação em que as expressões da companhia em sociedade anônima possa ter uma expressão de extenso e abreviamento, como as empresas SA, IA e CIA, sendo vedada a utilização no final dessa nomenclatura, a parte companhia, tipo ICIA companhia ou SA companhia. Ela não pode ser, ela é vetada, E para não ter quaisquer complicações, contratuais em sociedade. E para as denominações, será escolhido um termo de expressão. Esse termo de expressão, ele é tipo uma fantasia, que pode incluir o nome do fundador, ou o acionista, ou que seja de uma pessoa que por qualquer motivo
ou por qualquer modo tenha ocorrido para que essa empresa que foi fundada tenha tido êxito, desde que a sua anuência, a sua face, seja necessária a preservação dos direitos pessoalismo o próprio nome. Meu nome é Flávia e eu vou falar sobre nome empresarial. O nome empresarial ele deve atender ao princípio da inovação, distinguindo-se de outras empresas que já escolheram aquele nome, que já existem. O nome empresarial ele é uma denominação ou uma firma escolhida pelo empreendedor para que tenha fins de identificação através de suas atividades. Quando ele é idêntico ou parecido com um nome já existente, seja ele abreviado ou extenso, ele é chamado como firma. Já a denominação empresarial se relaciona com a descrição da atividade exercida pela empresa. O uso da firma ou da denominação, ela varia também conforme a natureza jurídica escolhida. Ou seja, para que o nome ele precisa existir, precisa sim ter relação com a sua natureza jurídica, seja como uma sociedade limitada. Temos um exemplo de nome empresarial, a Manufatura de Brinquedos Estrelas. Bom, agora eu irei falar um pouco sobre as negociações das ações. As ações e os títulos da sociedade anônima que serão estudados a seguir podem ser negociados mediante oferta pública, isto é, no chamado mercado de valores imobiliários, tanto nos balcões das corretoras de valores chamado de mercado de balcão, quanto nas bolsas de valores, que são feiras permanentes organizadas pelas corretoras para a negociação de valores imobiliários, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. É o caso da Bovespa, a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Criada em 1890, há ainda uma figura mais simples e mais fácil de organizar, portanto, que a Bolsa de Valores, o chamado mercado de balcão organizado, igualmente uma feira aberta à negociação de títulos imobiliários, mas de estrutura menos complexa. Quanto aos títulos de uma sociedade anônima, estão admitidos à negociação do mercado de valores imobiliários, fala-se em companhia aberta, em oposição à companhia fechada, que não pode negociar seus títulos na Bolsa de Valores e nos balcões de corretoras. A admissão no mercado aberto é de responsabilidade da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, organização no qual se registram as companhias abertas. Nenhuma distribuição pública de valores imobiliários pode ser efetivada no mercado aberto sem prévio registro na Comissão de Valores Imobiliários, o que protege os investidores em geral. Então, meu nome é Paulo Vitor e hoje eu vou falar um pouco sobre os tipos de sociedades anônimas ou de companhias. E elas se dividem em aberta ou fechada. E agora eu vou exemplificar um pouco dessas duas formas, desses dois tipos. A aberta, ela está escrita na comissão de valores mobiliários. E o que quer dizer isso? Que suas ações, ela possuem circulação ampla, além de serem negociadas na Bolsa de Valores e podem ser oferecidas ao público em geral, diferentemente da fechada, que não é escrita na Comissão de Valores Mobiliários, além de seus títulos ou ações terem a circulação mais fechada, mais restrita ali, e não pode ser objeto de oferta pública, ou seja, não podem ser negociados por corretoras e nem podem ser negociados na Bolsa de Valores. Então essa é a grande diferença entre os tipos de sociedades anônimas ou companhias, os tipos abertos ou fechados. Beleza? E vale ressaltar, para finalizar, que sem registro e sem autorização na Comissão de Valores Mobiliários, a gente não podem haver omissões e negociações de títulos societários. Então isso é um grande ponto aí que vale ser ressaltado para melhor entendimento dos tipos de sociedades anônimas. Pessoal, bom dia. Meu nome é Alberto. Eu fiquei encarregado de gravar um vídeo sobre a constituição de sociedades anônimas. Eu estou gravando esse vídeo agora às 10h25 da manhã. Eu vou tentar explicar aqui da melhor forma possível como funciona, tá bom?
Para a gente começar a entender, é bom saber o que é necessário para se constituir uma sociedade. Subscrição, entrada e depósito são os requisitos necessários para começar. A subscrição, ela é nada mais nada menos do que todo capital tem que ser subscrito por pelo menos 2 pessoas, tá bom? A entrada, pelo menos 10% do valor do capital social deve ser pago em dinheiro pelos subscritores. Depósito, em 5 dias o fundador deve depositar o valor da entrada no Banco do Brasil ou em outra instituição autorizada pela CVM, tá bom? Eu vou me aprofundar um pouco mais aqui. Subscrição. A subscrição, pelo menos por 2 pessoas, de todas as ações em que se divide o capital social fixado no estatuto. Pagamento em dinheiro, que no caso é a entrada. Pagamento em dinheiro como entrada de no mínimo 10% do preço de emissões das ações subscritas, isso se a lei especial não exigir mais do que essa porcentagem. O depósito. O depósito de valores mobiliários da parte capital realizado em dinheiro a ser efetuado pelo fundador no prazo de 5 dias contados do recebimento das quantias em nome do subscritor e a favor da sociedade em organização, que só poderá levantá-los após haver adquirido personalidade jurídica. Caso a companhia não se constitua em 6 meses da data do depósito, o banco restituirá as quantias depositadas diretamente aos seus subscritores. Isso significa que se ainda não houver personalidade jurídica no prazo de 6 meses, o banco ele vai entregar o dinheiro de novo. Além desses requisitos comuns, distingue-se também a constituição entre subscrição pública e subscrição particular. Para as companhias abertas é a pública e a subscrição particular para as companhias fechadas, as companhias privadas. A constituição da companhia por subscrição pública depende do prévio registro de emissão na Comissão de Valores Mobiliários, e a subscrição somente poderá ser efetuada com a intermediação de instituição financeira para o registro, e os fundadores apresentarão um estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, o projeto do Estatuto Social e o prospecto organizado e assinado pelos fundadores e pela instituição financeira intermediária. Tá bom? Isso aqui foi resumidamente como se constrói uma sociedade anônima. Eu espero que tenha ficado claro. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.